Gravou. Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Tudo bem. 343 do Cantor Cristão, sempre firme. 343. Todos? Minha morada, Jesus assegura, paz e conforto na luta feroz. Dá-me teu braço, transporta minha altura, onde escutar ouvirei tua voz. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Bom, como ensaio, né? Tá bom, né? Aí tem que soltar mais a voz aí. Uma segunda estrofe. Triste procuro refúgio ao seu lado. Triste procuro refúgio ao teu lado. Volta-me a paz, o descanso e vem. Quando na terra me achar desprezado, glória terei outra pátria de além. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Quando da morte cercar a tristeza, fim da jornada no mundo cruel, certo terei neste dia certeza de me alegrar sobre o imenso do céu. Vem dar-me paz, ó meu Jesus, dá-me teu braço, ó Cristo. Vou perecendo longe da cruz, e eu em clamar insisto. Amém, irmãos? Deus abençoe. Sempre firme nos caminhos do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias para a meditação. Livro de Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26, versículo 47 ao 50. Mateus, capítulo 26, versículo 47 até o versículo 50. Vamos fazer a leitura todo mundo junto, né? Vamos ficar em pé em reverência ao nosso Deus e vamos ler então de 47 a 50. Todos já abriram? Digam amém. Então vamos ler. Versículo 47. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e parapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha-lhe dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: te saúdo, Rabi, e beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram a mão de Jesus e o prenderam. Vamos orar. Vou pedir que o nosso
Serafim faça uma oração nesse instante. Oremos por o irmão Serafim. Santo e eterno Deus, nosso Pai que estás nos céus, graças e glória pelas nossas vidas. Nos governos de estarmos juntos, reunidos aqui na casa do Senhor, esta noite. Que você queira abençoar a vida de cada um de nós, os irmãos também que não puderam vir. E aqueles que se encontram enfermos, Deus, eu posso ter misericórdia de cada um deles. Que eles possam estar recuperando a sua vida e a tua vontade do Senhor. Abençoe. Também com a leitura da sua palavra, da mensagem que teremos, que possa vir contra os nossos corações. Que o Senhor nosso Deus possa estar aceitando essa mensagem, possa vir tocar também nos nossos corações. Essa é a oração que eu faço, agradecido no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Irmãos, podem sentar. Nós vamos ainda cantar mais um hino ao nosso Deus, né? Agora nós vamos cantar um mais fácil, para os irmãos poderem, YouTube, poder tocar também, né? 119, fidelidade. 119, fidelidade.
Adilson Simões. Pode fechar a porta, irmão, e depois abrir as janelas aqui. O irmão Cícero quiser abrir as janelas, irmão. Eu acho que agora não vai chegar mais ninguém, né? E aí nós vamos ter um período de oração. O irmão Adilson vai fazer o pedido. Eu quero agradecer a Deus, né? Porque ele nos dá um privilégio de aqui reunir para oração a Ele. O meu pedido é que os irmãos vão pedir de lembrar da minha família, né? Da Débora, pela salvação dela, pela proteção na vida dela também, da internet, na vida dela. Os irmãos também estão orando. A senhora pediu pelo Gade, que é um terreno nosso, na realidade. Ele também é crente também, foi padrinho do meu casamento, muitos padrinhos do meu casamento. E queria orar pelo padrinho do trabalho, chamado Luciano, né? Ele é conhecido por Faustão, né? Ele é motorista, né? Eu estava pensando, o pastor estava pregando aqui no domingo ele falou, né? Da oportunidade, né? E às vezes a gente tem a oportunidade, né? Eu fui uma das pessoas que trabalhei com ele, né? Antes dele decidir se manifestar, né? Mas a correria às vezes é tão grande, trabalha numa linha que você chega e tem que sair, não tem tempo para muita coisa, né? Mas que os irmãos estão jogando pela vida dele, para que Deus tenha misericórdia dele, né? Que ele restaure a sua saúde, né? Está perdendo colega de trabalho aí que a gente nem imagina, né? Pessoas que a gente nem imaginava, olha assim para a foto e fala, como é que pode, pessoa dessa foto? Subiu, acabou a vida, já era. Né? E a gente às vezes tem que saber que o povo de outras pessoas, não é nem que eu não preso. Né? Mas assim, Deus controle todas as coisas, né? Deus tem abençoado a vida dessas pessoas que estão contaminadas com esse vírus aí. Isso é o meu pedido. Muito bem. Só lembrando também aos irmãos, né, o irmão Roberto de Subac está internado também com esse vírus, né, o Covid-19. Ele não foi entubado, segundo a informação do irmão Osias, né? E ele está melhorando, né? Então vamos continuar lembrando de oração dos irmãos. Eu tenho o irmão Joaquim, que hoje foi para o hospital, tomou soro e voltou para casa já, né? Amanhã vai saber o resultado dos exames de sangue que ele fez. E tem meu sogro também, que está bem fraquinho, né? Orar por eles, né? São pessoas já de idade e precisam das nossas orações, né? Lembrar também dos casais da nossa igreja, viu, irmãos? As famílias da nossa igreja, somente os nossos entes queridos que ainda não são salvos, que a gente possa lembrar deles em oração, para que Deus tenha misericórdia deles e possa salvá-los, né? Muito bem, nós vamos, antes de então de ter o nosso tempo de oração, nós vamos meditar na palavra do Senhor. Geralmente nas quartas e sexta-feiras eu estou estudando com os irmãos um livro dos evangelhos, né? O William Barclay, ele que escreveu esse livro e faz os comentários no livro de Mateus. Nós vamos então prosseguir, né? Nós vimos aqui no último, quando Jesus antes de ser tentado, ele estava ali no monte junto com os discípulos e ele pede para os discípulos orarem, né? E eles não conseguiam orar, né? Eles dormiam em vez de orar, né? E até que Jesus então desce, ele compreende as limitações dos discípulos, que são as mesmas que as nossas limitações, né, irmãos? Ninguém aqui é um super-homem que pode falar, eu garanto a minha vida, não vou falhar nunca, não é fácil. Para nós é muito difícil, a gente falha até sem querer, né? A gente falha. E Jesus, ele compreende essa situação das nossas limitações. Ele passou por todas as coisas que nós passamos, mas ele venceu a todas porque ele não tinha pecado, porque ele é Deus com Deus. E ele então ali estava mostrando aos discípulos, né, a necessidade de, em momentos de dificuldade, orarmos. E o nosso culto é culto de oração, né? Eu sei que é um culto que não é muito frequentado, os irmãos que vão assistir o vídeo, ou estão assistindo ao vivo, se estão assistindo, os irmãos sabem que o culto de oração ele nunca foi bem frequentado.
As pessoas às vezes acham que a oração não é importante, e ela é muito importante na nossa vida, irmãos. É a nossa arma de ataque e defesa, é a oração. E Jesus estava ensinando então aos discípulos a orarem, e a importância da oração. Hoje à noite nós vamos falar sobre o beijo do traidor, né? Aqui no capítulo 26 de Mateus, versículo 47 a 50, nós já lemos esse texto, né? Mas eu vou ler aqui novamente. O versículo 47 fala: e estando ele ainda a falar, ali ensinando os discípulos a respeito da oração, né? Eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos principais sacerdotes e pelos anciãos do povo, né? Então, como nós vimos aqui, as atitudes de Judas podiam provir de 2 motivos, né? Ou 3 motivos, mas eu quero salientar 2 motivos aqui que provavelmente movimentava as ações de Judas, né? O primeiro motivo poderia ser, possivelmente, o problema de avareza que ele tinha, né? Ele era um dos apóstolos, ele foi um dos primeiros apóstolos a serem chamados, irmãos, para se juntar a Jesus. E ele era uma pessoa muito inteligente e estudada, né? Tanto é que colocaram ele para ser o tesoureiro do grupo, né? Aquele que iria administrar as finanças do grupo. Então, ele tinha acesso ao dinheiro do povo, né? Do grupo, dos discípulos. Então, possivelmente pode ter sido por avareza, por amor ao dinheiro, né? Também nós encontramos aqui, talvez, a segunda motivação para ele trair ao Senhor Jesus Cristo, que era o desencanto, né? Ele, inclusive esse nome Iscariotes, né? O nome dele era Judas, e Iscariotes era designado para aquilo geralmente eles designavam ou quando uma pessoa morava em determinado lugar, ou alguma coisa que ela fazia. E esta palavra, Iscariotes, né? Ela tem como fundo a palavra sicários, né? Que significa assassino. E naquele tempo havia um grupo judeu radical chamado de sicários ou de assassino. E Judas, provavelmente, ele era membro deste grupo de judeus que estavam querendo a libertação de Israel do jugo romano. E tanto é que quando Jesus vem, provavelmente Judas tinha a esperança de que Jesus seria o libertador, que iria libertar Israel da escravidão ou do jugo romano, né? E quando Jesus começou a pregar, ele ali então, inicialmente otimista, achando que aquilo que Jesus estava falando era realmente o que iria libertar Israel do jugo de Roma. Mas quando Jesus começa a falar então sobre que ele haveria de morrer, que ele seria sepultado, ao 3º dia ele ressuscitaria, então isso começou a desiludir a Judas. Então pode ser que a desilusão também tenha forçado ele a trair ao Senhor Jesus. E talvez na ideia dele, sabendo que Jesus tinha feito como algo, muitos milagres e assim, muitas coisas que Jesus tinha feito, ele acreditava que quando Jesus fosse preso, ele então poderia ser levado a se rebelar contra o governo romano, e ele seria livraria Israel do governo romano. E não aconteceu isso. Então ele desistiu e ele decidiu então fazer com que Jesus fosse morto, né? Ele decidiu por dinheiro entregar ao Senhor Jesus. Nós temos, irmãos, Judas sendo mencionado também no Evangelho de João, né? Eu já falei para os irmãos, esse estudo é um estudo sinótico, então nós usamos tanto Mateus, Marcos, Lucas ou João. Aqui em João, no capítulo 12, os irmãos podem abrir lá no Evangelho de João, capítulo 12, nós vemos a narrativa lá no capítulo 4 de João, versículo 4, até o João 12, do versículo 4 até o versículo 6,
nós vemos aqui a narrativa, João falando sobre este momento também, né? No versículo 4 do capítulo 12 diz assim: então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu esse unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão e tinha bolsa e tirava o que ali se lançava. Então veja que Judas ali também, por isso que havia essa possibilidade de ou ser por avareza ou então por desilusão que ele traiu a Jesus. Mas aqui o texto fala que ele era um ladrão, ele estava roubando o dinheiro da bolsa que ele cuidava, administrava ali como tesoureiro dos discípulos de Jesus, né? Para suprir as necessidades do discípulo na alimentação e etc. Né? Então nós vemos aqui João mencionando ele, citando que Judas, ele era ladrão, né? Porque ele estava de olho no dinheiro que tinha na bolsa, né? E ele até se sentiu atraído pelos 300 dias de trabalho, viu, irmão Cícero? 300 dias de trabalho é muito dinheiro, não é pouco dinheiro não, quase um ano de trabalho, né? Que poderia ser ali arrecadado com aquele unguento que foi derramado sobre Jesus, né? No livro de Marcos também nós vemos a menção de Judas aqui, né? Marcos também fala sobre aquela passagem, Marcos capítulo 14, né? Versículo 10 e 11. Marcos capítulo 14, do versículo 10 e o versículo 11. A palavra de Deus diz assim: e eles, ouvindo-o, folgaram e prometeram-lhe dar dinheiro, e buscava como entregaria em ocasião oportuna. E no primeiro dia dos pães ázimos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? É no versículo 10 e 11. Identifica ali o versículo 10 e o versículo 12. Versículo 10 fala: e Judas Iscariotes, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para o entregar. E eles prometeram então dar para Judas 30 moedas de prata, se ele traísse a Jesus e entregasse a Jesus, né? E Marcos menciona isso. E no livro de Mateus, que é o nosso texto, né? Mateus capítulo 26, do versículo 47 ao 50, e do capítulo 27, versículo 3 a 5, né? Quando depois que ele traiu a Jesus, ele viu que Jesus não iria usar o seu poder para se sobrepor aos seus inimigos, tanto é que as pessoas que estavam lá em volta falaram: se tu és o Filho de Deus, desce daí, e aí nós vamos crer no Senhor. Mas Jesus não desceu, porque ele nos amou até o fim. Então no capítulo 27 de Mateus, o versículo 3 a 5, a palavra de Deus diz: então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Né? Que nos importa? Isto é contigo. E ele, atirando para o templo as 30 moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se, né? Então aí a gente também pode ver que talvez ele ficou desiludido. Ele pensou que Jesus iria reagir quando os soldados o prendessem, porque ele podia reagir. Em alguns momentos antes, quando não era chegada a hora ainda dele ser preso, as pessoas tentavam pegar ele, mas ele não deixava, né? Ele saía no meio do povo e o povo não conseguia pegar ele para matá-lo. Mas quando chegou a hora, ele se entregou nas mãos dos seus algozes. Ele se entregou na mão dos seus inimigos. E ele foi preso, e ali então, por amor a nós, como João fala no capítulo 13, versículo 1, por amor a nós e por um amor que ele teve por nós e foi até o fim, ele se entregou naquele momento para ser preso e poder ser crucificado. Então, irmãos,
Judas, ele foi mencionado nos evangelhos, né? E como foi que ele foi conhecido, né? Foi conhecido como aquele que, por um beijo, traiu ao Senhor Jesus Cristo, né? E é interessante que o Mateus Barclay, William Barclay, né? Ele diz o seguinte aqui. Ele diz que quando Judas disse à multidão armada que lhe indicaria qual era o homem que tinha ouvido prender por meio de um beijo, usa a palavra grega philém, que é uma palavra comum para designar um beijo. Mas quando se diz, mas aí na narrativa bíblica, quando se diz que Judas beijou de fato a Jesus, emprega-se a palavra katafilém, palavra que designa o beijo do amante e que significa beijar em forma apaixonada, repetida e fervorosa. Por que Judas teria feito isso? Então, irmãos, aqui a gente percebe que Judas foi conhecido como o traidor que traiu a Jesus com um beijo. O beijo, irmãos, que é usado como uma forma de carinho, uma expressão de carinho que a gente tem pelo alvo ou por aquele a quem nós beijamos. Quando eu era garoto, a maioria dos filhos tinha o costume de, quando chegava o pai ou a mãe, a gente pegava a mão do pai e da mãe e beijava a mão do pai e da mãe. E ainda falava, né? Ainda pedia a bênção do pai e da mãe sobre nós. Hoje isso se perdeu, né? Mas, irmãos, o beijo sempre foi uma expressão de amor, de carinho e de cuidado pelo alvo, aqueles a quem nós beijamos. E Judas usou esse instrumento para atrair o Senhor Jesus. Por isso que nós falamos aqui, o beijo do traidor. Porque através do beijo, ele traiu o Senhor Jesus por 30 moedas de prata. Porque ele se desiludiu e porque ele amava o dinheiro. É uma lição que nós temos, irmãos, para nós aprendermos. Judas, ele foi um homem que seguiu Jesus. Ele viu coisas que nós não vimos, irmãos. E mesmo assim, ele se desiludiu. Ele amou esse século mais do que a Deus. E o final de Judas, irmãos, o texto fala aqui no capítulo 27, que o seu final foi que, vendo que Jesus tinha sido traído, Jesus tinha sido preso, ele arrependeu-se, mas esse arrependimento aqui não é um arrependimento para a salvação, é um remorso, né? Porque se ele tivesse arrependido de verdade, ele teria voltado para os discípulos e ele teria se reconciliado com Deus, mas ele preferiu antes ir e enforcar-se. Ele decidiu se matar de remorso por causa da sua ação de traição com o Senhor Jesus. E também as Escrituras dizem, irmãos, que aquele que haveria de trair Jesus, era melhor para ele, antes de trair Jesus, dele ir lá no alto mar, prender uma pedra enorme no pescoço e se atirar lá no fundo do mar, do que trair o Senhor Jesus. De julgamento, de um julgamento tão sério que Judas iria passar. E é uma lição para nós também, irmãos. Nós temos que aprender que para seguir a Cristo, nós precisamos pagar um preço, não importa ele qual seja. Se tivermos que pagar um alto preço, vamos continuar seguindo a Cristo, independente das circunstâncias, se elas favorecem ou não a nossa vida. É o desafio que nós temos, olhando a vida de Judas, que seguiu a Jesus, viu tantas maravilhas, mas em algum momento ele se decepcionou, ele se aliou com os simples pecadores e ele traiu o Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos parar por aqui. Na sexta-feira nós vamos falar sobre a prisão no jardim, Mateus capítulo 26, do versículo 50 até o versículo 58. Vamos encerrar essa parte com uma oração. Eu convido o irmão Cícero para orar neste momento e pedir a bênção do Senhor. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, tenhamos a graça ao Senhor,
igreja aqui reunida. Pela Senhor Deus, eu peço a bênção para que os cultos, Pai amado, que será realizado aqui, esse tempo, possa, Pai amado, o Senhor nos ouvir e dar o Pai amado que nós pedimos. Senhor Deus, Pai amado, eu venho pedir ao Senhor Deus também, pela oração, Pai amado, que teremos que fazer agora, nesse momento, Senhor Deus, os irmãos que vão unir e fazer os seus pedidos, e também fazer as suas orações. E Deus, Pai amado, peço ainda a bênção do Senhor para os nossos lados, logo em seguida, para que possa estar chegando em segurança. Deus, Pai amado, abençoe aqueles que puderem vir, Senhor Deus, mas que pedem, Senhor Deus, as suas orações ao Senhor, nossa vida. Senhor Deus, possa estar atendendo onde estiver, os irmãos, a irmã. Senhor Deus, Pai amado, abençoe a cada um deles. Deus, Pai amado, abençoe nossas vidas para que possa crescer nos caminhos do Senhor. Deus abençoe o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu peço e agradeço. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino para encerrar essa parte. E aí nós vamos então dividir em grupos para a oração, né? Sempre colocando para os irmãos, tem a faixa aqui, então você senta do tamanho e pode conversar com o irmão ali, né? Nós estamos em um grupo que dá para fazer duplas, deixa só espaço no meio aí e a gente faz os pedidos e ora, né? Bom, o hino que nós vamos cantar agora é número 123, Bendito o Cordeiro. 123. Vamos ficar em pé para cantar? Todos? Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores vendeu. Eis deste sangue lavado, roupas que dão salvação, os pecadores redimidos, que perante seu Deus hoje estão. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sem sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém, irmãos. Deus abençoe. Nós estamos divididos então em grupos para a oração. Assim que os irmãos terminarem a oração, o culto também vai estar encerrado e nós poderemos ir para as nossas casas, tá bom? O vídeo vai encerrar então nesse instante. Deus abençoe a todos.